Esgoto para plantar. Esgoto é aquela água mal cheirosa, cheia de detritos, que sobra depois que usamos, do vaso sanitário, da louça que foi lavada. Mas até isso pode ser útil para o meio ambiente, sabia? Bem, claro que se despejado na natureza sem cuidados, o esgoto causa um problema danado, polui rios, mares, etc. Mas os cientistas estão criando um jeito de aproveitar elementos do esgoto para plantar mudas de espécies no cerrado, um dos biomas mais ameaçados. Antes de despejar o esgoto em um rio, ele precisa ser tratado para retirar pelo menos uma parte das impurezas. Durante o tratamento, a sujeira sólida é retirada com aspectos escuro e pegajoso. O lodo, guardou o nome? Rico em matéria orgânica, restos de comida, por exemplo, é ele quem vai ser usado como fertilizante para as mudas, depois de passar por 2 processos especiais, compostagem e vermicompostagem. O primeiro é uma forma de transformar lixo em adubo com a ajuda de micro-organismos. Já o segundo faz a mesma coisa, só que com a ajuda de minhocas. O resultado é um material rico em nutrientes, de que plantas precisam para crescer fortes e saudáveis. O botânico Etenaldo Felipe Santiago, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e seus colaboradores decidiram testar o adubo feito a partir do lodo em diferentes espécies de planta do cerrado. Para isso, eles selecionaram as sementes e realizaram diversos testes em laboratório e em viveiro, com e sem o adubo, verificando que as plantas cresciam melhor com a ajuda do lodo. O desafio está justamente nesse ponto: selecionar espécies vegetais nativas que respondam bem ao lodo, disse ele à CHC. É uma revista Ciência Hoje das Crianças. Como as plantas são muito diferentes, houve espécies que não melhoraram sua germinação e crescimento com adubo, mas muitas apresentaram um bom resultado. Por isso, Etenaldo está convencido de que o lodo é promissor para ser usado no reflorestamento. Agora eles estudam como as plantas vão responder quando plantadas ao ar livre, e principalmente se algum resto tóxico do lodo poderá fazer mal ao meio ambiente. Nós vamos falar agora da fotossíntese, mas antes vamos pensar: todos os seres vivos se alimentam da mesma forma? Tudo de que uma planta precisa, ela obtém do solo? De onde vem o gás oxigênio que respiramos? Todos os seres vivos precisam obter energia para conseguir realizar todas as tarefas no seu dia a dia. Os carboidratos são as principais fontes de energia para os seres vivos. Por exemplo, os animais os obtêm por meio da alimentação, alimentando-se de outros animais ou de plantas. Já as plantas fazem parte de um grupo chamado de produtores. Por que esse nome? Porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas produzem seu alimento pelo processo da fotossíntese, na qual a planta aproveita a energia da luz do sol para fazer reações químicas e produzir carboidratos, também chamados de açúcares, que serão fonte de energia para as plantas e também para aqueles animais que se alimentam delas. Veja a ilustração ao lado, a energia solar, junto com o gás carbônico absorvido, a água vai produzir o quê? O próprio alimento, que são os açúcares. E liberando o quê? Gás carbônico. Em resumo, as plantas absorvem o gás, a água do solo e gás carbônico. E aproveitando a energia luminosa do sol, conseguem produzir carboidratos e obter energia de que necessitam para sobreviver e crescer. Como as consequências desse processo, também é liberado o gás oxigênio na
atmosfera. A maior parte do gás oxigênio presente no ar que respiramos veio da fotossíntese feita por plantas e por algas. Esses nutrientes produzidos podem ser utilizados imediatamente pela planta ou armazenados na forma de amido, no caule como a batata, ou em raízes como mandioca ou batata doce, ou ainda transformado em óleos presentes nas principais sementes. As plantas realizam o processo de fotossíntese nas folhas e nos caules verdes, mas isso precisam receber nutrientes do solo. É através desse processo de fotossíntese que as plantas produzem o carboidrato, a fonte de energia dos vegetais. Vamos entender um pouco mais sobre a etapa desse processo? Apesar de poder apresentar variados formatos, as raízes são essenciais para a planta obter água e sais minerais. A maior parte das plantas possui estruturas que conduzem a água e outras substâncias por toda a terra, por toda a planta. Essas estruturas são chamadas de vasos condutores de seiva, e esse conjunto de substâncias que circulam na planta damos o nome de seiva. Quando absorvem água e sais minerais do solo, essa seiva irá subir e percorrer por dentro da planta um caminho que levará esses nutrientes até as demais partes da planta, indo desde as raízes até a folha do galho mais alto. Ao chegar à folha, essa água e sais minerais que foram absorvidos vão ser utilizados pela planta como nutrientes para as mais diversas funções, incluindo a fotossíntese. Assim como os animais, as plantas também são pluricelulares, isto é, são formados de muitas e muitas células. Contudo, nas células das folhas e dos caules verdes das plantas, existem organelas que possuem pigmento verde chamado clorofila. Essas organelas são responsáveis por conseguir aproveitar a energia luminosa do sol para fazer reações químicas necessárias para a realização da fotossíntese. Como esse pigmento está relacionado ao processo de fotossíntese, ele não é encontrado em animais. Vegetais de pequeno porte. Existe um grupo de plantas que não são vasos condutores de seiva e, devido a isso, apresenta pequena altura. São exemplos de musgos e as hepáticas, que não possuem flores, frutos ou sementes. Estão sempre presentes em locais úmidos e sombreados. Agora, na página 64 e 65, nós vamos falar da respiração vegetal. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que plantas liberam oxigênio por meio da fotossíntese. Mas, como os animais, as plantas também respiram, ou seja, obter o oxigênio e liberar gás carbônico. Mas como isso acontece? A entrada e a saída de gases necessários para a planta respirar ocorrem em estruturas localizadas, principalmente nas folhas, que podem se abrir ou fechar, dependendo da necessidade da planta ou das condições do ambiente. Para a respiração, as plantas precisam do gás oxigênio e liberam gás carbônico. Já na fotossíntese ocorre o inverso. A planta precisa absorver gás carbônico e depois liberará o gás oxigênio para o ambiente. No entanto, há uma diferença entre respiração e a fotossíntese. Importante, respiração acontece em todo momento, durante o dia e durante a noite, né? Já a fotossíntese precisa da presença da luz solar, então ocorre sempre durante o dia, ok? Dúvidas, pessoal, a gente tira na plataforma. Beijão!